A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui para transmitir mais um culto. Em nome de Jesus será uma bênção na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você, onde você está aí, se você puder ficar de pé, se você puder dar as mãos para quem está aí na sua casa, né, seus familiares, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, clamando, pedindo, Senhor amado, que a partir desse momento, Pai, na casa do meu irmão, seja estabelecido, Senhor amado, a casa de Deus, um altar de adoração ao Senhor. Que a Tua palavra possa falar ao coração deles, assim como tem falado ao meu coração, e possa trazer, Senhor, libertação em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo deixa claro para nós que agora, nesse momento exato, há uma guerra acontecendo na nossa mente. Há uma guerra em que estamos envolvidos. E existem áreas da nossa vida, que elas vivem uma sucessão de derrotas por causa dessa guerra que está sendo travada na nossa mente. Mas hoje é dia de libertação, amém? Em nome de Jesus. Meu objetivo, meu encargo é trazer luz na sua mente, no seu coração, para que você possa identificar essas áreas e que o Senhor venha te dar a vitória hoje, através da sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já percebeu que há muitos crentes sinceros, bem intencionados, que vivem uma sucessão de derrotas em suas vidas? São pessoas boas, são irmãos preciosos, que não conseguem ter vitórias em áreas da vida como vícios, como hábitos ruins, nocivos e até destrutivos, nos quais eles mesmos sabem que não são bons, que são hábitos ruins, mas eles não conseguem ter vitória. É claro que com uma única pregação nós não vamos conseguir esgotar o assunto, mas pelo menos trazer clareza, trazer luz na sua mente, para que haja libertação na sua vida em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, quero esclarecer para você, é que a nossa mente é um campo de batalha. Então essa batalha, ela acontece nas regiões celestiais, como diz Paulo aos Efésios, mas ela é na mente que ela acontece. Então o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos, não guerreamos, não batalhamos segundo a carne. Por quê? Porque não é algo visível, não é algo palpável, não é algo que você pode usar meios naturais para combater, para vencer esta guerra. Existe uma guerra, essa é uma guerra silenciosa, que acontece na nossa mente há muito tempo. E essa guerra, ele está dizendo aqui que ela não é física, porque, portanto, nós não podemos vencer com a força do nosso braço. Mas nós vamos ter vitórias hoje em nome de Jesus. O Senhor vai nos dar as armas necessárias. A vitória, ela está na nossa fé. Primeira coisa que você precisa entender. Nós precisamos ter uma fé correta para que possamos ser vencedores. Mas eu quero falar para você três coisas importantes que você precisa saber para identificar esses inimigos, esse inimigo, melhor dizendo, e a maneira que ele age, para que você então tenha vitória. Primeiro, quem é o inimigo? Então essa resposta você precisa ter ela. Como que esse inimigo age? Como que ele atua?
E quais são as nossas armas? Então vamos lá. Primeiro, nosso inimigo é o diabo. Você sabe que o diabo também é chamado na Bíblia de enganador. Então a arma que o diabo usa para nos derrotar é o engano. Essa é a arma que ele usa. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: entretanto receio que assim como a serpente é o diabo, enganou Eva com a sua astúcia, também a nossa mente, prestou atenção? Nossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Essa é a versão King James, eu achei ela mais fácil de compreender. Então, aonde o diabo atua? Ele atua na nossa mente. O campo de atuação do diabo é a mente. Por isso a nossa mente é um campo de batalha. E o texto está dizendo aqui, Paulo está falando aqui, que foi dessa maneira que ele venceu Eva, que ele enganou Eva. O inimigo, ele vai trabalhar onde? Na nossa mente. Na nossa mente, mas presta atenção no que eu vou te falar. O inimigo, ele tem toda a calma do mundo. Então não pense que essa batalha, não pense que esse convencimento do inimigo, este engano, ele é em segundos, ele é em horas. Não, não é não. Primeiro que o diabo não é preguiçoso. E ele sabe que ele tem todo o tempo para que ele possa colocar dentro da sua mente pensamentos falaciosos, mentirosos, para enganar você, para me enganar. E você precisa entender que o Evangelho, ele é algo simples. O Evangelho é algo simples, mas como o texto disse aqui, ele atua como? Para afastar a sinceridade e a pura devoção. A pura devoção é algo simples. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus dando tudo para quem não merece nada. E eu sei que isso é difícil para algumas pessoas entender, porque já foi para mim. Mas Evangelho é Cristo dando tudo, é Deus dando tudo para quem não merece nada. É assim. Evangelho é simples. E uma das artimanhas do inimigo é tirar essa simplicidade. Quando a simplicidade do Evangelho, ela é obscurecida, ou seja, ela é tirada. Nós estamos a um passo da queda. Estamos a um passo da queda. Olha o que ele disse aí, no versículo que nós lemos. Também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Quando nos afastamos da simplicidade do Evangelho, presta atenção nisso. Quando nos afastamos da simplicidade do Evangelho, nós nos tornamos religiosos e legalistas. Isso sempre vai acontecer. E quando nos tornamos religiosos e legalistas, nós começamos a agir com base na justiça própria, com base no nosso merecimento, com base no nosso esforço próprio. E de alguma forma nós vamos procurar, nós vamos querer merecer a bênção de Deus. E é aí que começa a desencadear a derrota na nossa vida. Pastor, quais são as nossas armas? 2 Coríntios 10, voltando lá ao texto que nós lemos no início, o nosso texto base. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim, então aí você começa a anotar, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez aqui pode ser arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, primeiro, as armas da nossa milícia não são carnais, nossas armas são espirituais. Segundo, elas são poderosas em Deus. O inimigo não tem mais poder do que o Senhor. Nós não devemos desprezar a sua astúcia, as suas artimanhas, mas maior é aquele que está em você
do que aquele que está no mundo. Terceiro, essas armas destroem fortalezas, anulam sofismas e toda altivez, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quarto, eu coloquei uma a mais aqui: leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, queridos? Nossas armas não são, aliás, nossas armas são espirituais, elas não são carnais. E elas são usadas para destruir as fortalezas. Pastor, o que são essas fortalezas? Então vamos lá. As fortalezas são pensamentos mentirosos, enganosos, que foram sendo armazenados na nossa mente ao longo de semanas, meses e até anos. Foram armazenados na nossa mente. São crenças erradas que fazem com que você viva sob uma escravidão de vícios, medos, fobias, culpa, ansiedade e até depressão. Então vamos lá, vamos esclarecer melhor isso daqui. Essas fortalezas, por que o apóstolo está dando o nome aqui de fortalezas? Como que o diabo atua? E não é à toa que a palavra aqui não é guerra nem batalha, é milícia. Como que é a arte da guerra quando eles são miliciosos, podemos dizer assim? Quando um exército vai lutar contra outro exército e ele está em menor número, então ele vai usar a artimanha da milícia. Ele vai se infiltrar no meio do exército inimigo e ele vai começar a estabelecer fortalezas. Ele vai começar a estabelecer bases. Ou seja, ele vai criar um núcleo dentro do exército inimigo ou dentro do território inimigo. E essa conquista vai ser de dentro para fora. Então o diabo, ele não pode ler o seu pensamento. Mas o diabo é uma criatura milenar. E ele é astuto. Você sabe, através das atitudes, através do comportamento externo de um indivíduo, você pode deduzir o que ele está pensando. E isso eu estou falando de mim, que não sou psicólogo. Agora imagina um psicólogo, ele vai saber isso muito melhor que eu. Agora imagina o diabo, que vive há milhões de anos. Você está entendendo como que ele trabalha? E aí ele vai estabelecer o que na sua mente, na minha mente? Fortalezas. Então ele vai colocar pensamentos dentro da nossa mente, e esses pensamentos eles estabelecem base, eles se alojam. Significa que não vai ser fácil de tirar eles. E através deles, eles vão conquistar áreas da nossa vida que serão transformadas em ações e hábitos que serão destrutivos, mas não são fáceis de quebrá-los. Não são fáceis de quebrá-los. Por exemplo, o medo que se transforma em fobias. Imagina uma pessoa que tem medo. Eu vi um vídeo essa semana, muito engraçado. Na verdade eu vi dois, né? Eu vi um, depois a pastora me mostrou um outro. De um rapaz adulto, forte, tomando injeção. Irmãos, aquilo é uma comédia. Porque para mim é algo muito normal. Mas à medida que a enfermeira, ela encostava a mão nele, ele gritava, ele chorava, ele suava frio. E ele parecia uma criança com medo da agulha. Ele não queria que de maneira nenhuma ela perfurasse a sua pele. Ele queria que ela desse a injeção sem perfurar a pele. Não tem jeito, é impossível. E conforme ela passava o álcool, ele gritava, parecia que ele já estava tomando a injeção. É uma fobia. É uma fobia. Agora, por que ele tem essa fobia? Não, ele já nasceu com isso. Não, isso é uma fortaleza que está na mente dele. Isso é uma fortaleza que foi incutida. Ela entrou, ela estabeleceu, ela se alojou, estabeleceu, e agora ela começa a dominar ele. E ela vai ter um certo domínio sobre a vida dele, uma certa primazia sobre a vida dele. Da mesma forma, os vícios. Uma pessoa que tem vício de drogas,
uma pessoa que tem vício de álcool, uma pessoa que tem vício de cigarro, uma pessoa que tem vício de prostituição, de pornografia, de masturbação e vícios aí afora que nós podemos dizer. E ela, em sã consciência, olha, analisa e ela entende que aquilo não presta, aquilo não é bom, mas ela não consegue vencer. Ela não consegue vencer. Por que ela não consegue vencer? Porque não é apenas um hábito, é uma fortaleza que foi estabelecida na mente dela. Nós também chamamos isso de sofismas. A Bíblia chama de sofisma. A palavra sofisma no original ela é logismos. O que significa? Eu vou te falar. Pensamento, razão, tal como aquele que é hostil à fé cristã. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que é um sofisma? O sofisma ele não é simplesmente um pensamento enganoso, um pensamento errado, falacioso. Não, é mais do que isso. Ele é um pensamento, uma razão que foi adquirida, que agora se torna um inimigo radical. Qual que seria a palavra aqui que eu vi na definição do dicionário? É um inimigo hostil, é um inimigo... fugiu a palavra aqui. Ele é alguém que vai defender o seu território com unhas e dentes. E está falando aqui que é hostil à fé cristã. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é uma crença totalmente diabólica, que quando a verdade do Evangelho vir para mudar essa fortaleza da mente, ele vai se opor. Ele vai se opor. Por isso que há batalha na mente. Ele vai se opor e ele não vai deixar. Então eu posso dizer para você assim, olha, você é salvo, mas lá dentro tem um pensamento que diz, não é tão fácil assim. Ei, não é tão fácil assim, acorda. Eu falo, você é justo, você fala, não, imagina, como que eu sou justo? Eu só tenho pensamentos ruins na minha mente, imagina, como que eu vou acreditar nisso? Você quer acreditar, mas você não consegue. Por quê? Porque há uma fortaleza que precisa ser destruída. A nossa batalha, essa batalha acontece na nossa mente. O versículo 4 diz que somente nós podemos anular esses sofismas. Interessante, porque anular é diferente de destruir, de quebrar, de arrancar, é anular. O versículo 4 diz o que aí? Anulando nós sofismas. O que isso quer dizer? Não é Deus que vai anular. Você conseguiu entender isso? Você pode ver até em outras versões. Não é Deus que vai anular. Quem vai anular, quem precisa anular, quem precisa decidir anular, vencer, é você. Destruir fortalezas, anulando nós sofismas, anulando nós toda altivez, toda arrogância, toda prepotência que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Somos nós que devemos deliberadamente decidir destruir essas fortalezas. E nós fazemos isso anulando os sofismas. Você entendeu até aí? Você entendeu até aí que depende de você. O que é decidir deliberadamente? É uma iniciativa minha. É uma decisão minha. Quando eu tenho a decisão, já é meio caminho andado. Agora, quando eu inicio, quando eu começo a agir da maneira certa para anular, eu estou perto da vitória. Mas enquanto eu não decidir, essa crença errada, ela vai moldar os meus hábitos, ela vai moldar até mesmo os meus pensamentos, e ela vai fazer de mim alguém que pode ser vencedor, mas alguém que pode ser muito derrotado. Pastor, como que nós podemos fazer isso? A resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Tudo isso está na sua mente por causa de uma crença errada. E vai ser anulado por meio de uma crença correta. A resposta é muito simples. É quando eu creio corretamente. É quando eu creio da maneira correta. Pastor, pronto, resolveu. Bicho, entendi. Agora vai ser fácil. Não, não é tão fácil assim. Metade da guerra é vencida quando eu decido
questionar os ensinamentos que eu recebi ao longo de dias, semanas, meses e anos. O que isso quer dizer? Que muita coisa que você aprendeu desde a tua infância, você precisa jogar fora. Você precisa decidir jogar fora. Porque essa é a maneira astuciosa do diabo enganar você. Essa é a maneira. Então agora eu preciso questionar à luz do Evangelho de Cristo. Irmãos, o diabo usa a própria religião contra nós. O diabo usa a própria religião contra nós. O próprio ensinamento até da Bíblia contra nós, só que de maneira distorcida. Então agora nós precisamos decidir. Nós precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento, não é alguns, não é mais ou menos. O texto está falando que é todos pensamentos à obediência de Cristo. Olha, vícios, transtornos alimentares, fobias, todo tipo de hábitos estranhos são resultado de crenças erradas e crenças até diabólicas que estão armazenados em nossa mente. Mas a crença religiosa e legalista que nós aprendemos ao longo de anos, ela é capaz de nos escravizar através até mesmo de boas intenções. E existem muitas pessoas com boas intenções, mas que não estão fazendo bem para elas. Pastor, como que eu faço para levar os meus pensamentos cativo à obediência de Cristo? Você sabe, eu sempre tive uma ideia desse versículo, eu sempre tive uma visão, uma interpretação. Mas a interpretação que eu tinha, ela apontava para o homem. Veja, todo pensamento legalista coloca o homem no centro. E todo pensamento legalista que tem o homem no centro, ele exige demanda. Ou seja, sempre tem algo para mim fazer. O problema é que eu nunca vou fazer o suficiente. Sempre vai chegar num ponto, sempre vai chegar em uma determinada área que eu não vou fazer suficiente. E aí vem as decepções. Olha só que coisa interessante, toda vez que você começa a pensar em uma área de frustração da sua vida, de derrota, por exemplo, poxa vida, faz 3 anos que eu falei que ia tirar a minha carteira de habilitação, estamos em 2020, eu ainda não consegui, eu precisava, eu tenho um carro na garagem, que é do meu marido, que é talvez do meu pai, mas porque eu não tirei a habilitação, e agora eu fico aqui, e eu não sei mais o que fazer. Pronto, é um pensamento de derrota. Irmãos, isso daí, ele já gera uma ansiedade no seu coração. Que ansiedade? Eu preciso tirar a carta. Eu não tirou em 3 anos, agora eu preciso tirar hoje. Eu preciso resolver isso hoje. É óbvio que você não vai conseguir resolver. E essa ansiedade de você querer resolver o que não resolveu em 3 anos, não tem como fazer isso, vai gerar em você o quê? Um sentimento de culpa, um sentimento de opressão, e pode gerar até mesmo uma depressão na sua vida. Está entendendo como que é sério? Está entendendo como é algo muito sério? A lei coloca o foco no homem. Ou seja, sempre vai haver demanda. Agora a graça, ela coloca o foco em quem? Jesus. E Jesus completou a sua obra perfeitamente. Então nós só precisamos fazer o que agora? Crer. Só que quando eu falo que é só crer, vem um pensamento religioso na sua mente e diz, não, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, o que eu preciso fazer é crer. Crer na obra completa, perfeita de Cristo na cruz. E quando eu creio, eu me aposto da vitória. Quando eu quero fazer, eu entro em uma área que nunca vai ter fim. Eu sempre preciso fazer. Não, eu preciso jejuar. Jejuei 1 hora hoje. Eu preciso jejuar meio-dia. Jejuei meio-dia. Eu preciso jejuar um dia inteiro. Jejum um dia inteiro. Eu preciso jejuar uma semana. Não vai acabar nunca isso daí.
Sabe por quê? Porque tudo está baseado na sua obediência e não a de Cristo. Aí que mora o problema. Pastor, mas o que a palavra fala sobre a obediência de Cristo? Então vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, amém? Romanos 5,19. Olha o que diz a palavra em Romanos 5, versículo 19. Esse texto é a chave. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, aqui está falando de Jesus, muitos se tornarão justos. Então não é pela sua obediência que você se torna justo. Porque não foi por causa da sua desobediência que você se tornou pecador. Você se tornou pecador por causa da desobediência de Adão. E agora você vai se tornar justo por causa da obediência de Jesus. Por quê? Porque Adão é o primeiro Cristo. E Jesus é o segundo Adão, nós podemos dizer assim. Jesus é o segundo Adão. Então agora, Jesus, quando ele obedece, e ele obedeceu perfeitamente, indo à morte de cruz, através da obediência de Cristo, nós nos tornamos justos. Diga glória a Deus, aleluia. Jesus é o segundo Adão, e pela obediência dele, nós nos tornamos justos, porque a obediência dele foi uma obediência fiel, completa, que é a obediência de Jesus na cruz. E nós nos tornamos justos, como pela fé na obra de Cristo, naquela cruz. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Crer. Só crer é só crer. Não que eu ache só, mas é só crer. Mas os pensamentos falaciosos, as crenças enraizadas na sua mente religiosa, ela não deixa você acreditar nisso. E ela vai colocar pensamentos e sentimentos diabólicos. Eu creio se está na Bíblia, se não está, então está na Bíblia. Mas você tem que entender que a Bíblia explica a Bíblia. Deus quer que o nosso foco esteja na obediência de Jesus e não em nossa própria obediência. Quanto mais você crer que a sua justiça vem da obediência de Jesus e não de seus próprios esforços, mais você viverá inconscientemente uma vida de obediência. Aleluia! Oh, aleluia! Entendeu? O que a palavra está nos dizendo, o que Deus estabeleceu para que você tenha vitória e viva uma vida de vitória. Pastor, então quer dizer que a minha obediência não é importante? Não é isso. É evidente que a minha obediência, a sua obediência, ela é importante. Mas você não foi chamado para viver pela obediência. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus falando, ó homens de pequena obediência. Você não vai. Ó homens de bom comportamento, de pequeno comportamento, não. Mas você vai ver, ó homens de pequena fé, porque a fé importa. Você não foi chamado para viver pela obediência, você foi chamado para viver pela fé. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé, não é pela obediência. Por quê? Porque a fé é a raiz, a obediência é o fruto. Mas não adianta eu inverter a ordem das coisas. Eu vou pela obediência, assim eu tenho fé. Não, veja bem, quem vive pela obediência não precisa de fé. Então no Antigo Testamento, as pessoas traziam a oferta de sacrifício para um sacerdote, que era um animal. Eles então vinham com a consciência cheia de pecados, e eles então entregavam o animal, o sacerdote analisava, ele avaliava, ele examinava o animal, não olhava para o ofertante, e uma vez que ele era aceito, ele impunha as mãos, o ofertante impunha as mãos sobre o animal, como se os pecados dele estivessem sendo transferidos dele para aquele animal, e a pureza do animal, a justiça do animal, porque o animal não pecou, ela era passada do animal para ele, e uma vez que aquele animal era sacrificado, ele tinha a plena consciência de que ele estava livre de pecado. Irmãos, é algo tão fascinante,
Talvez nós não vamos ter dimensão disso por não sermos judeus, não participarmos dessa religião. Mas os crentes, os judeus, eles iam embora para casa totalmente leves e com a consciência muito grande. Eu estou perdoado. Ao ponto, presta atenção, ao ponto de pensar assim: eu tenho um ano para pecar agora, eu estou livre de pecado. Eu estou zero, eu estou uma folha em branco agora, eu tenho um ano para pecar, porque o ano que vem eu vou voltar aqui. Olha que coisa. Mas é assim que eles tinham o pensamento. Eles vinham com a consciência de pecado e iam embora com a consciência de perdão. Veja, a lei sempre vai trazer uma consciência de pecado. A desobediência de Adão sempre vai trazer na nossa mente uma consciência de pecado. Agora, a obediência de Cristo à cruz, ela precisa gerar em você uma consciência de perdão, uma consciência de justiça. Cristo obedeceu, Ele foi aceito, eu sou aceito. Ele é justo, agora eu sou justo. E porque eu sou justo, Deus vai ouvir a minha oração e vai fazer de mim, em todas as áreas da minha vida, mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Você foi chamado para viver pela fé, não pela obediência. Evidentemente que vivendo pela fé, você vai ter frutos de obediência. Aquele que vive pela fé sempre vai manifestar obediência. Mas aquele que vive pela sua obediência própria, nunca consegue ter fé. Pelo simples motivo de que ele nunca pensa ter obedecido o suficiente. Nunca. Um crente zeloso, ele vai entender que ele nunca obedeceu o suficiente. Você precisa orar mais. E ele vai ouvir testemunhos de outros irmãos que estão sendo abençoados. E ele vai começar a questionar: por que eu não sou abençoado? Por que Deus não respondeu a minha oração? Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso jejuar mais. Não que isso seja errado, mas isso aí vai se tornar algo que inalcançável na vida dele. E vai gerar sempre o quê? Frustração, decepção, culpa, condenação. Ele vai viver derrotado. Pela sua obediência própria, você sempre vai fracassar. E esse fracasso, o diabo vai usar contra você, na sua mente, para te derrotar. E você nunca vai se levantar em fé suficientemente, porque você pensa que a fé é resultado da sua obediência. Não é. O justo viverá pela fé, amém? Romanos 1, versículo 17 diz assim, Romanos 1, 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo vive por fé. E é isso que nós temos que ter: fé na obra redentora de Cristo na cruz. Ele foi aceito. Você também já é aceito por Deus. Aleluia! Eu quero encerrar compartilhando com você 4 armas. Eu coloquei 3, mas eu acabei acrescentando mais uma. 4 armas poderosas para você ter uma vida vitoriosa. Primeira arma poderosa: resista ao diabo. Tiago 4, versículo 7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vocês. Pastor, legal, muito bom isso daí, vou resistir ao diabo. Mas o que é resistir ao diabo? Poderia anotar isso e ir embora para casa. Bom, agora eu resolvi, sei tudo, agora eu tenho que resistir ao diabo. Só que vai chegar uma hora que você vai parar e pensar: mas o que é resistir ao diabo? Sabe qual que é a melhor maneira de resistir a alguém? Quando era criança, tinha muito aquelas coisas de apelidos, né? Na escola, em todo lugar. E como que um apelido pega? Quando você ficava bravo. Então alguém vinha e te chamava de um nome pejorativo, né? Um apelido, e ficou bravo, o apelido pegou. E como que a gente precisava fazer para o apelido não pegar? Ignorar. Como que eu resisto ao diabo? Ignorando. Porque o diabo vai infiltrar pensamentos na sua mente. O que eu tenho que fazer com esses pensamentos? Ignorá-los.
O diabo vai vir e vai colocar na minha mente: você é um fracassado. Eu ignoro ele, falo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo vai vir e falar: você é um pecador, meus pecados foram cravados na cruz e eu sou perdoado por Deus. Ah, mas você não é justo. Eu sou justificado por Cristo. Eu sou justo e eu sou, além de ser justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ignora o pensamento do diabo. Ele vai colocar medo em você. Ignora o pensamento. Como medo? Medo de elevador, por exemplo. Não, todo mundo pode. Eu vejo crianças entrando, eu também vou. Aprenda a ignorar a voz do diabo na sua mente. Esse é o primeiro passo para você ser vitorioso. Segundo, creia na justificação pela fé. Romanos 3, versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Você não é justificado pelo que você faz. Você não é nem salvo pelo que você faz. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, como diz Paulo lá em Efésios. Então eu sou justificado pela fé, e eu sou completamente justificado pela fé. Olha, nós não só fomos justificados pela fé, mas como fomos feitos justiça de Deus, como Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia, nós somos a justiça de Deus. Pronto, acabou, irmãos. Você tem que tomar posse disso, você tem que crer nisso. E número 3, creia que você é amado. Oh, aleluia. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, nós somos filhos de Deus. E Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E lá em 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou filho amado de Deus. Você tem que aprender a declarar isso no seu dia a dia. Quando o diabo vir colocar pensamentos falaciosos na sua mente, você tem que declarar: eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Não deixe ele te convencer. Ignora o que ele está colocando e declara aquilo que você acredita. Quando Jesus, lá em Mateus, se eu não me engano, 4, não sei se é Mateus 4 ou Lucas 4, acho que é Lucas 4, quando Jesus então, ele vai para o deserto, ele é provado, mas ele é tentado pelo diabo. Cada vez que o diabo falava uma mentira para ele, ele dizia assim para o diabo: está escrito. O diabo vinha e falava: está escrito. Ele vinha, está escrito. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa arma para destruir as fortalezas do diabo. Então você precisa conhecer a palavra, e a palavra diz que você é amado de Deus, você é justiça de Deus. Se aproprie dessa verdade e começa a declarar ela no seu dia a dia, de noite, de dia, no carro, no banheiro, aonde você estiver. Continue declarando: eu sou amado de Deus, eu sou a justiça de Deus. E quarta e última, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então quando o diabo vier te condenar, você vai falar isso para ele: olha, diabo, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, e não há condenação contra a minha vida. Eu sou amado. E eu declaro que o Senhor vai trazer luz na sua mente, no seu coração, a partir de hoje. E todas as vezes que o diabo vier com esses pensamentos ruins na sua mente, você vai confrontar com a palavra de Deus. E você já recebeu as armas para destruir as fortalezas e anular os sofismas da sua mente. E você vai viver como vencedor. Amém? Como vencedor. Esse é o desejo de Deus. Sabe, queridos, sabe por que algumas pessoas não conseguem vencer alguns vícios? Porque há uma mentira por trás daquele vício. Como que eu venço o vício? Primeiro, eu preciso combater a mentira. Então, existem vícios como na área sexual, e são vários vícios,
que é uma forma de me autoafirmar para mim mesmo. Ou então alguém que sofreu algum abuso quando era criança, e aí ela não consegue, aquela pessoa trava uma área da sua mente, e ela não consegue desfrutar da graça de Deus naquela área, porque ela está com aquilo preso. Então você tem que destruir, combater essas mentiras através da verdade do Evangelho. E uma das mais poderosas, eu tenho insistido em falar isso porque é uma das mais poderosas, é você declarar que você é amado, até que você creia que você é amado. Você não precisa provar nada para ninguém quando você entende que você é amado. Você não vai querer ser aceito por ninguém quando você entende que você é aceito por Deus, em Cristo Jesus. Essa é a sua identidade. Não abra mão da sua verdadeira identidade, porque a sua identidade vai definir qual será o seu destino. A minha identidade é que eu sou filho e filho amado, e o meu destino é a eternidade com o Senhor. Aleluia! Fica de pé onde você está, nós vamos orar e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra viva e verdadeira. Senhor, ela é capaz de penetrar as juntas e medulas, dividir espírito e alma. Senhor amado, obrigado por ela ser viva e vida para nós. Senhor, que todas essas verdades, Senhor amado, possam ser assimiladas na nossa mente, no nosso coração, e possam anular os sofismas que foram criados. Nós repreendemos cada um deles em nome de Jesus e declaramos que somos filhos amados do Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, eu vou dar a bênção final e nós vamos encerrar. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Filho, as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus. Amém. Você é amado de Deus.